Meus queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo um momento mágico da nossa vida hoje. Primeiro que nós estamos no templo, na casa de Deus, ainda ameaçados por essa peste que mata, mas porém sentindo o cheiro desta peste que se afasta cada dia mais do meio do povo de Deus. Outra alegria imensa é podermos celebrar a Páscoa do Senhor, quando muitos gostariam de estar aqui não estão, quanto muitos que no ano passado estavam conosco e hoje já aguarda ansiosamente por este momento na vida deles, o mesmo momento que Cristo viveu com a sua ressurreição. Celebrar a Páscoa do Senhor é fazer uma lembrança para que a gente nunca possa esquecer as grandes maravilhas que Deus fez para conosco. Um Deus que nos resgata, um Deus que nos cria com as suas mãos, nos coloca no paraíso, um Deus que nos criou tão livre, que foi capaz de permitir que o pecado entrasse na nossa vida, porque Deus quer homens e mulheres livres que façam a opção, porque se nós fôssemos marionetes, nós não seríamos livres, seríamos escravos de um Deus que criaria um grande teatro no mundo, colocava um monte de atores, e todos nós sabíamos que tudo isso era mentira. A vida é real, a vida é verdadeira, Deus é verdade plena, e Deus nos criou livres sim, para celebrarmos os grandes louvores ao Pai. Deus nos criou livre para ter a vida em sua palavra, e Deus nos criou livre para ter a morte quando abandonamos a palavra de Deus e caímos nos encantos do mundo, aquilo que nossos olhos são capazes de ver. E aí, meus irmãos, celebrar este momento é fazer essa lembrança que hoje a carta dos Atos dos Apóstolos nos chama a atenção. Quando Pedro, o medroso, Pedro, aquele que negou 3 vezes, Pedro, que Jesus diz: afasta de mim, Satanás, que logo após a ressurreição se tornou um gigante, não tinha mais medo de nada. Porque quando a gente ressuscita com Cristo, teremos medo de quê? Da vida, da morte, do sofrimento? De que teremos medo? Nós não teremos medo de mais nada, porque nós sabemos, quer morremos, quer vivemos, nós temos o Cristo conosco. E aí diz Pedro, fazendo uma lembrança, uma memória: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, o Cristo, aquele que andou no mundo, que foi ungido, vós o mataram, vós mataram o amor, vós mataram a misericórdia, vós mataram um projeto novo de vida, vós mataram a nossa libertação de um Deus que veio ao mundo para nos tirar das garras do tentador, aquele que caiu do céu, Satanás. Vós mataram, não é? Aquele que pregava que somos irmãos e que nós não somos escravos, aqueles que tirou da mão do tentador o chicote que nos deixava submetido à lei dele, aquele que fez com que o homem e a mulher tirasse sua cara do chão e comece a olhar para o alto, aquele que diz que nós somos águia, não somos galinha, que nós somos capazes de escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida, aquele que lutou de todas as formas para que as criaturas, obras da mão do Pai, não se tornassem escravos inúteis, peça de manipulação, peça de desdenho da humanidade, aquele que nos deu a consciência de dizer que nós podemos ser felizes, que quem nasceu escravo pode ser livre, mas os que nasceram livres, se não tiver Deus, escravo há de se tornar. É isso que está pregando a palavra. E depois que Pedro faz essa grande fala, não é?
Ele diz: nós somos testemunha deste Cristo. E hoje nós somos testemunhas ainda desse Cristo, porque milagres ainda acontecem. Pessoas desenganadas do médico, levanta e anda. Pessoas que muitas vezes está jogado na droga, se recupera e nunca mais quer saber desta maldita. Milagres, meus irmãos, da multiplicação dos pães que Deus faz todos os dias, porque diante da realidade humana que nós vivemos, era para todos nós estarmos passando fome, por mais que se tenha. São milagres que acontecem, não é? Quando o nosso filho é abusado, é violentado, e Deus permanece cuidando de nós, nos dando força. Milagre quando a gente perde um pai, uma mãe, um filho, e que a gente é capaz de se levantar. São os milagres da vida. Milagre de um Deus que nos tira da depressão profunda e nos mostra o caminho da paz. Esses são os milagres, meus irmãos, que ainda continua. Por isso nós testemunhamos o Cristo. Ele vive, Ele reina, Ele está no nosso meio. Um Cristo que faz milagre, quando dentro da sua igreja o sopro de Satanás entrou, a fumaça, e Ele não permite que sua igreja pereça. Venham pecados, venham homens pecadores, mas a igreja de Cristo é santa, 3 vezes santa. Pedro faz essa lembrança para que a gente não esqueça que o Cristo de ontem é o Cristo de hoje e será o Cristo de amanhã e de todos os tempos. Na leitura, não é? Na segunda leitura, os Colossenses, São Paulo nos diz: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. O que significa a minha ressurreição hoje? O homem ressuscitado e a mulher ressuscitada neste dia, ele vai buscar as coisas do alto. O que é as coisas do alto? O amor, a compaixão, a fidelidade. São os valores que Cristo plantou na nossa vida durante toda a sua história. Quer saber quem não foi ressuscitado com Cristo nesta Páscoa? É só olhar. O murmurador, o invejoso, aqueles que quer tudo para si e nada para o outro, aquele que nunca vê uma perspectiva diante, por mais amor que receba, o adúltero, aqueles que muitas vezes roubam descaradamente o pobre. Não pode ressuscitar com Cristo homens que ficam presos às coisas da terra, à ganância, aos acumuladores de bens, de dinheiro, aqueles que cada vez quer ter mais e esquece de viver, porque eles pensam que não vão morrer, e morrem, e tudo fica aí. Não pode ressuscitar com Cristo aqueles que morrem e deixam os seres humanos presos ao morto. Como? Se tem uma herança, distribui enquanto está vivo. Se tem um bem, dê a quem precisa enquanto está vivo. Aí a pessoa cria patrimônio, depois que morre, deixa o inferno na família, as pessoas brigando, quando tudo poderia ser decidido enquanto a criatura estava viva. Ressuscitar com Cristo é desapegar-se das pequenas, das médias e das grandes coisas. Aí diz São Paulo aos Colossenses: aspirais às coisas celestes e não às coisas terrestres. Quando Cristo, nossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestido de glória. Meus irmãos e minhas irmãs, o que iremos levar desta vida, a não ser o bem que somos capazes de fazer? O que vamos levar dessa vida, a não ser a alegria de ter vivido? Esses dias, eu estive na Bahia e comecei a olhar as fotos. Eu tenho muitas fotos com minha mãe, e eu dizia assim: meu Deus, como eu me divertia com manhinha, como nós brincávamos, como nós éramos felizes, é uma coisa impressionante. Eu abraçando, carregando, eu digo: que beleza, olha aqui, olha que coisa boa, não é? A gente amar, cuidar, zelar, enquanto está no nosso meio.
E muitas vezes, meus irmãos, não pode ressuscitar com Cristo quem se amarra no ódio. O ódio que muitas vezes, não é? A gente toma o veneno e espera o outro morrer. O outro não morre nunca. As mágoas, as mulheres cheias de mágoa, porque o marido abandonou e foi viver numa nova família. Ele está lá sendo feliz e você se acabando. O homem que está pisando porque a mulher foi embora. Parem com isso. Quando as pessoas forem embora é porque não nos merece. Eu nunca me senti, alguém não quer mais conversa com você, não, padre, sim, ela não merece a minha amizade, não é eu que não mereço a dela, quem foi ela, ou ele. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente entende, a ressurreição acontece. O evangelho de ontem tem uma frase fantástica, quando as mulheres entram no túmulo, que encontram 2 anjos, e eles perguntam, por que vieram buscar entre os mortos aquele que vive? É o que a humanidade faz. Nós vivemos buscando nos mortos aqueles que estão vivos. Aquele que está vivo, morre um filho e eu agora não vejo o vivo, fico o dia inteiro cultuando aquele que não vem mais. Morre uma mãe, eu entro em depressão, deixo de viver com as pessoas que estão ao meu lado. A gente busca na morte aqueles que vivem. Quem morreu, morreu. Quem está vivo, precisa viver para cumprir a sua missão. E é assim que nós vivemos, meus irmãos, buscando Jesus no meio dos mortos, quando Jesus está vivo verdadeiramente. E Ele vive nas coisas boas. Ele vive dentro de uma realidade que nos dá vida nova. E o evangelho de hoje nos fala, não é? Se vocês prestarem atenção, tem uma palavra citada 7 vezes. Que palavra é? 7 vezes tem uma palavra citada. Foi repetida aqui 7 vezes. Que palavra é? Não prestaram atenção. Durante 7 vezes se fala a palavra túmulo. Elas não viram no túmulo, o túmulo estava vazio. Por que essa palavra é falada 7 vezes? Túmulo. Porque a grande prova da ressurreição é o túmulo vazio. Não há corpo, não há sinal, não há nada. Jerusalém é toda escavada em busca de um corpo que não vão encontrar. Encontraram tudo, apóstolos, mártires, mas nunca encontraram o corpo de Jesus, nunca. Aqui está a prova que a ressurreição aconteceu e que a ressurreição nossa também irá acontecer. Por isso, meus irmãos, não é permitido que um cristão católico, ou melhor, cristão, nem católico, cristão, acredite em reencarnação. Não pode existir isso. Porque eu digo a vocês, quem acredita na reencarnação pode jogar o joelho no chão e pedir a misericórdia ao Senhor, porque está negando a grande verdade do evangelho. Quem acredita na reencarnação, pega o evangelho e rasgue, porque aqui diz, a única verdade que vamos viver é que Jesus ressuscitou e nós também ressuscitaremos. E São Paulo diz, se eu não acreditar na ressurreição de Cristo, em vão é a minha fé. Isso aí é para vocês, viu? Porque tem a gente que adora de noite espiritismo, de manhã na igreja católica. Estão fazendo besteira. Escolha uma coisa ou outra. Eu tenho que escolher. Eu não posso pôr um pé aqui, outro acolá, não. Escolha enquanto é tempo, gente. Ninguém é obrigado a vir para a igreja católica. Ninguém é obrigado a ir no espiritismo. Mas escolha. Não dá, meus irmãos, para eu fingir aquilo que não é verdade. A verdade é clara, ressurreição, não existe outra para Jesus. Mas se você acredita que seu filho morto vai andar falando besteira por aí, se você acredita, se você não foi capaz de amar seu filho enquanto estava vivo, sua mãe, seu pai, e cuidar deles, depois que morre vão atrás de espírito, para quê? Fizesse quando estivesse vivo, porque quem vai atrás de explicação de morto, é porque nunca amou quando era vivo, ou amor de mentira. Posso garantir isso. Quem ama, quem vive, quem conhece a pessoa que está ao nosso lado, sabe muito bem que na hora que vai embora, sabe o porquê, para quê e como foi, sabe, por pior que seja o seu estado de morte.
Aqui está escrito ressurreição. Não há outra palavra. Se uma pessoa me diz assim: padre, parece que o senhor é o único padre que prega sobre isso. Prego porque está na palavra. Não é palavra minha, é palavra do Senhor. Leia as escrituras, porque quem lê as escrituras abandona. Aí a gente vê numa pregação dessa, a gente aí se contorcendo, ó. Porque não quer ouvir a verdade, porque querem continuar nas trevas. E a missão do sacerdote é mostrar a luz. Agora vocês vão, se vocês quiserem, para a luz. Porque eu quero a luz para a minha vida. O meu Deus é um Deus vivo. Eu não acredito nos mortos. Porque os mortos não servem para nada, a não ser para esperar o tempo para ressurgir em Cristo para uma vida gloriosa. Meus irmãos, Páscoa é a gente deixar para trás o que não é de Deus. Ou melhor, Páscoa é a gente escolher o caminho que a gente quer seguir, seja ele qual for, porque Deus nos deu essa liberdade. O que eu não posso, meus irmãos, é querer misturar óleo e água e achar que é capaz de misturar. Não se mistura, ou um ou outro. Que Deus abençoe esta Páscoa, esse momento de graça, de bênção, e que a gente possa ressurgir com toda a glória, cada qual naquilo que escolheu. Quem escolheu outras religiões, fique lá, porque a minha religião me basta. Eu não preciso de mais nada. Se eu tenho na minha casa água que mata a minha sede, eu não vou buscar água na casa dos outros. Se eu tenho água pura que desce do altar, eu não vou tomar água de esgoto, porque a água de esgoto mata a sede, mas mata o ser humano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.